Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Versículo 2. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Versículo 4. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Versículo 5. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Versículo 6. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Versículo 7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Versículo 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, no outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Versículo 9. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Versículo 10. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Versículo 12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Versículo 13. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Versículo 14. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Versículo 15. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Versículo 16. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Versículo 17. Porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Versículo 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Versículo 20. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Versículo 21. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Versículo 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Versículo 24. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Versículo 26.
É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois, pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Versículo 28. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre.